Buscai e achareis. Capítulo 25, Evangelho segundo o Espiritismo. Ajuda-te e o céu te ajudará. Itens 1 a 5. Fala de iniciativa. Deus ajuda quem cedo madruga. Fala de livre-arbítrio, da lei do trabalho, a lei do progresso e forças da inteligência. Número 1. Pedi e se vos dará. Buscai e acharei. Batei a porta e se vos abrirá, porque todo aquele que pede recebe, quem procura acha e se abrirá para aquele que bater a porta. Também, qual é o homem dentro de vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se lhe pede um peixe, lhe dá uma serpente? Se, pois, sendo maus como sois, e ainda somos maus em algum aspecto à luz da doutrina espírita, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, com quanto mais forte razão vosso Pai que está nos céus dará os verdadeiros bens, não o que pedimos, mas os que são melhores para nós, aqueles que lhe os pedem. Mateus 7, de 7 a 11. Número 2. Sob o ponto de vista terrestre, a máxima buscai e achareis é análoga a esta. Ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, porque o progresso é filho do trabalho e o trabalho coloca em ação as forças da inteligência. Quantas vezes, durante a execução de um trabalho, uma tarefa, a gente descobre maneiras mais fáceis e práticas de executá-las? Na infância da humanidade, o homem não aplica sua inteligência senão à procura de sua alimentação, pois ele só colhia frutos e raízes. Então, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos, pois ele habitava cavernas. Mas Deus lhe deu, a mais do que ao animal, o desejo incessante do melhor. E é esse desejo do melhor que o impele, isso aí nos impulsiona à procura dos meios de aprimorar a nossa posição, que conduz às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porque é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Deus não nos dá um desejo, não nos dá um sonho desde que voltado para o bem, que não nos dê os meios de realizá-lo. Através das suas pesquisas, da sua inteligência, o homem aumenta a sua moral e se depura. As necessidades do corpo sucedem às necessidades do espírito. Após satisfeito o alimento material, é preciso o alimento espiritual. E é assim que o homem passa da selvageria à civilização. Quantas pessoas conhecemos que, depois de se aposentarem de seu trabalho convencional, se dedicam às obras de suas instituições religiosas? Quantas? Mas o progresso que cada homem cumpre individualmente durante sua vida é bem pouca coisa, imperceptível mesmo num grande número. Como então a humanidade poderia progredir sem a pré-existência e a reexistência da alma? Se as almas, indo-se a cada dia para não mais voltarem, a humanidade se renovaria sem cessar com os elementos primitivos, tendo tudo a fazer, tudo a aprender. Não haveria, pois, razão para que o homem fosse mais avançado hoje do que era nas primeiras idades do mundo, uma vez que a cada nascimento todo o trabalho intelectual estaria por recomeçar. A alma, ao contrário, voltando com seu progresso realizado e adquirido cada vez alguma coisa a mais, é assim que ela passa gradualmente da barbárie à civilização material,
e desta civilização material à civilização moral. Capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Item 3. Se Deus tivesse isentado o homem do trabalho do corpo, seus membros estariam atrofiados. Se o houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância. No estado de instinto animal, e é por isso lhe fez do trabalho uma necessidade e lhe disse: procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira, serás o filho das tuas obras. Delas terás o mérito e serás recompensado segundo o que tiveres feito. Daí saiu a frase: a cada um segundo as suas obras. Número 4. É pela aplicação desse princípio que os espíritos não vêm poupar o homem do trabalho de pesquisas, trazendo-lhes descobertas e invenções feitas e prontas para produzir, de maneira que não ter que tomar senão o que lhe fosse colocado na mão, sem ter o trabalho de se abaixar para recolher, nem mesmo o de pensar. Se assim fosse, o mais preguiçoso poderia se enriquecer e o mais ignorante tornar-se sábio de graça, e um e outro se dar o mérito do que não teriam feito? Não, os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho, mas mostrar-lhe o fim que deve atingir e o caminho que a ele conduz, dizendo-lhes: prestemos atenção nesse sábio conselho. Caminha e chegarás, e encontrarás pedras sob os teus passos. Olha-as e tira-as tu mesmo. Nós te daremos a força necessária se a quiseres empregar. Livro dos Médiuns, capítulo 26, número 291 e seguintes. Item 5. Sob o ponto de vista moral, aquelas palavras de Jesus significam: pedi a luz que deve clarear o vosso caminho, e ela vos será dada. Pedi a força para resistir ao mal, e a tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão vos acompanhar. E como o anjo de Tobias, vos servirão de guias. Pedi bons conselhos, e não vos serão jamais recusados. Batei a nossa porta, e ela vos será aberta. Mas pedi sinceramente, com fé, fervor e confiança. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância. Sem isso, sereis abandonados às vossas próprias forças, e as próprias quedas que tereis serão a punição do vosso orgulho. Tal é o sentido destas palavras. Procurai e achareis, batei e se vos abrirá.